E se o mito que moldou a fé de milhões não fosse uma verdade divina, mas um código criado para controlar sua mente? Hoje, no canal Histórias e Filosofia, vamos revelar como Spinoza ousou enfrentar esse segredo e por que sua visão ainda pode libertar você das correntes invisíveis do medo. Imagine por um instante que tudo o que você acredita sobre o divino foi cuidadosamente construído não para aproximar você de uma verdade eterna, mas para moldar a sua obediência. Já se perguntou por que culturas tão diferentes, espalhadas pelo mundo, repetem quase sempre o mesmo enredo? Um ser supremo que vigia, um código de leis sagradas, a promessa de recompensa no além e o castigo para quem ousar questionar. Do Egito Antigo à tradição judaico-cristã, do hinduísmo à mitologia grega, parece que sempre há um paraíso, um inferno, um salvador, um juiz invisível. Será coincidência ou existe um padrão oculto desenhado com precisão para capturar a mente humana? Quando olhamos para trás, percebemos que os mitos sempre funcionaram como pilares do poder. Os faraós diziam ser deuses encarnados, garantindo que a submissão ao trono fosse também devoção ao céu. Os sacerdotes babilônicos dominavam os ciclos dos astros e, com esse conhecimento, controlavam plantações e decisões do povo, reforçando a ideia de que sem eles a vida seria caos. As religiões ameríndias falavam de deuses solares e lunares que exigiam sacrifícios, muitas vezes de sangue, para manter a ordem cósmica. E em cada um desses casos, o medo se tornava uma arma poderosa. Medo da seca, da fome, da ira divina, do castigo eterno. Mas aqui surge a grande questão. Será que tudo isso é apenas a expressão do inconsciente coletivo? Como se a mente humana precisasse criar sempre as mesmas histórias? Ou será que existe uma lógica mais fria e prática, em que mitos universais foram moldados e repetidos justamente porque funcionam como ferramentas de dominação? Quando tantos símbolos se repetem, não podemos mais tratar como simples coincidência. Talvez, por trás da fé, haja um desenho intencional, aprisionar a consciência. Foi nesse cenário, mergulhado em tradições sagradas e leis religiosas, que nasceu Baruch Spinoza, um dos pensadores mais rebeldes e ousados da história. Judeu sefardita, viveu em Amsterdã no século XVII, em meio à liberdade relativa da Holanda protestante, mas ainda sufocado pelas exigências rígidas de sua comunidade. Ele se tornou um exímio conhecedor dos textos sagrados, mas, ao contrário de muitos, não se contentava com explicações prontas. Onde os outros viam verdades absolutas, ele enxergava contradições gritantes. E então veio a ousadia. Spinoza questionou a visão de um Deus tirano, pessoal, que castiga e recompensa. Para ele, essa figura não passava de uma invenção humana, usada para sustentar estruturas de poder. Não demorou muito para que fosse acusado de herege. Aos 23 anos, sofreu o Sheren, a mais dura excomunhão da comunidade judaica. Foi amaldiçoado publicamente, rejeitado por sua família e perseguido por líderes religiosos. Sua vida virou um testemunho vivo do preço de desafiar o mito. Mas por que Spinoza incomodava tanto? Porque ele desmontava, com lógica simples e clara, aquilo que sustentava séculos de controle. Pergunte a uma criança: se Deus é amor, como pode condenar alguém ao tormento eterno? Se ele é perfeito, por que se ofende com gestos humanos? Se é onisciente, já não sabe de tudo antes mesmo de acontecer? Spinoza fazia exatamente esse tipo de pergunta, revelando que a construção do mito tinha mais buracos que um tecido velho. A lógica dele era direta, sem rodeios. O Deus da Bíblia não podia ser o verdadeiro Deus, porque se comportava como um homem engrandecido, com raiva, ciúme, vontade de ser adorado. Isso não era divindade, era projeção humana. Ao invés de aceitar um Deus que governa pelo medo, Spinoza propôs algo muito mais profundo. Deus é a própria natureza, o todo,
o universo em movimento. Não há separação entre o Criador e a criação. Somos parte desse todo, não súditos de um tirano celeste. Essa visão soava como blasfêmia, mas também trazia uma libertação gigantesca. Imagine viver em um mundo em que não há céu nem inferno. Não há pecado no sentido de culpa eterna, mas apenas leis naturais que regem a vida. De repente, você não precisa mais de sacerdotes para intermediar sua relação com o divino, porque o divino está em você, no vento, na terra, nas estrelas. A grande revolução de Spinoza foi tirar o poder das mãos das instituições religiosas e devolvê-lo à natureza, ao cosmos e, portanto, ao próprio ser humano. E é aqui que a ciência moderna entra como uma aliada. A arqueologia revela que muitos mitos de criação são adaptações de narrativas mais antigas, copiadas e remodeladas ao longo dos séculos. A biologia mostra que não há sinal de um paraíso perdido, mas sim de uma evolução contínua, cheia de acasos e adaptações. A física nos apresenta um universo que não começou com um gesto mágico de um ser antropomórfico, mas com um Big Bang que ainda ecoa em cada partícula. A antropologia, por sua vez, demonstra que a moralidade não nasceu de mandamentos divinos, mas da necessidade humana de conviver em grupo. Não é chocante perceber que tudo aquilo que foi ensinado como lei imutável, na verdade, é um mosaico de conveniências históricas? Que por trás de cada mito havia governantes, sacerdotes e escribas moldando narrativas para manter sua autoridade. Spinoza enxergou isso séculos antes da ciência confirmar. Ele percebeu que a religião institucionalizada precisava do medo para manter o rebanho unido. Medo do inferno, medo da maldição, medo do isolamento. Mas o medo é apenas um dos truques psicológicos usados. Existe também a culpa, que paralisa e faz o indivíduo se submeter para ser perdoado. Existe a esperança, que alimenta promessas de uma vida melhor após a morte e mantém a obediência nesta vida. Existe a obediência cega, sustentada pela autoridade de líderes que se dizem escolhidos por Deus. Quando juntamos tudo isso, vemos um sistema quase perfeito de manipulação mental, capaz de atravessar milênios. O mais assustador é que, ao longo da história, esse sistema não apenas dominou corações, mas também justificou guerras, massacres, perseguições. Quantos morreram queimados por heresia, não por terem cometido um crime, mas apenas por pensarem diferente? Quantos povos foram escravizados em nome de uma verdade divina? É nesse ponto que a análise de Spinoza se torna ainda mais atual. Questionar o mito não é apenas uma curiosidade filosófica, mas um ato de libertação contra séculos de opressão. E, no entanto, Spinoza não caiu no vazio do niilismo. Ele não disse que nada faz sentido ou que a vida é sem propósito. Pelo contrário, trouxe uma visão profundamente espiritual, só que sem correntes. Para ele, Deus é a ordem natural das coisas, é a totalidade, é a harmonia que une tudo o que existe. Essa ideia, tão simples e poderosa, abre uma porta para uma experiência de transcendência que não depende de templos ou dogmas. Pense, quando você olha para o céu estrelado, sente um chamado interior. Essa emoção não vem de uma promessa escrita em pergaminhos antigos, mas do contato direto com o mistério da existência. Você já é parte desse infinito. Não precisa de intermediários, não precisa se curvar ao medo. Precisa apenas reconhecer a centelha que pulsa dentro de você. Essa é a semente da libertação que Spinoza plantou e que ecoa até hoje. E é apenas o começo do que vamos revelar nesta jornada. Você já imaginou o que significa ser expulso de tudo aquilo que te dava identidade, segurança e pertencimento? Para um jovem judeu em Amsterdã do século XVII, isso era equivalente a perder não apenas a comunidade, mas também a família, os amigos, o trabalho e até mesmo a proteção contra os inimigos externos.
Foi exatamente isso que aconteceu com Baruch Spinoza, quando ousou questionar o mito. A comunidade judaica de Amsterdã vivia sob um delicado equilíbrio. Fugidos da perseguição na Península Ibérica, encontraram na Holanda um espaço de relativa liberdade, mas ainda carregavam feridas abertas do exílio e da Inquisição. Qualquer desvio poderia colocar em risco não apenas o indivíduo, mas todo o grupo. E quando um jovem de apenas 20 e poucos anos começou a dizer em voz alta que a Torá não era a palavra divina, que Moisés não havia escrito o Pentateuco, que milagres eram ilusões de interpretação, o escândalo foi inevitável. O xerém lançado sobre Spinoza foi um dos mais violentos da história daquela comunidade. O texto dizia que ele era amaldiçoado de dia e de noite, que ninguém deveria falar com ele, que não poderia se aproximar a menos de 4 côvados de distância, que seus escritos seriam proibidos, que sua memória seria apagada. Imagine ouvir, ainda tão jovem, que você estava condenado ao silêncio e ao esquecimento por aqueles que deveriam ser sua família espiritual. Mas o que mais assusta é perceber que Spinoza foi rejeitado não por um crime, não por violência, mas simplesmente por pensar. Ao ler a Bíblia com olhos críticos, percebeu incoerências óbvias, passagens que se contradizem, narrativas que repetem lendas de outros povos, leis que refletem interesses políticos mais do que revelações divinas. Ele ousou tratar as Escrituras como documentos históricos, escritos por homens, sujeitos a erros, paixões e disputas de poder. Isso, para a mentalidade da época, era o maior dos sacrilégios. Depois da excomunhão, Spinoza viveu sob constante vigilância. A comunidade judaica o evitava. Os cristãos o observavam com desconfiança, e mesmo entre os intelectuais havia medo de se associar a ele. Muitos de seus escritos circularam anonimamente, ou publicados apenas após sua morte. A espada da censura pairava sobre sua cabeça, e qualquer deslize poderia levá-lo à prisão ou à fogueira. Mas o que é impressionante é que, em vez de se calar, ele mergulhou ainda mais fundo em sua filosofia. Trabalhando como polidor de lentes, um ofício humilde, mas que ironicamente o conectava com a visão e a clareza, dedicava suas noites à escrita. Ali, no silêncio de um quarto simples, nasciam reflexões que mudariam para sempre a história do pensamento. Spinoza não queria destruir a fé. Queria libertá-la da superstição. Para ele, a religião institucional havia sequestrado a espiritualidade genuína e transformado Deus em um monstro. O mito do Deus punitivo, que vigia e condena, era uma ferramenta de manipulação. Ele escrevia que os sacerdotes não queriam que o povo fosse livre, mas dócil, obediente, guiado pelo medo. E aqui está a coragem. Ao dizer isso, Spinoza expunha o nervo mais sensível de qualquer religião organizada, seu mecanismo de poder. Você percebe como esse gesto foi radical? Num tempo em que ainda se queimavam hereges em praça pública, levantar a voz contra a estrutura religiosa era quase assinar a própria sentença de morte. Mas Spinoza parecia não ter medo. Talvez porque já tivesse perdido tudo. Talvez porque tivesse encontrado dentro de si uma liberdade que nenhuma maldição externa poderia destruir. Os líderes religiosos o chamavam de ateu, mas isso era uma distorção. Na verdade, Spinoza era profundamente espiritual. Ele acreditava em Deus, mas não naquele Deus tribal, ciumento e vingativo. Seu Deus era infinito, imanente, presente em todas as coisas. Era a própria ordem do universo. Aquilo que faz uma flor desabrochar, um planeta orbitar, uma mente pensar. Essa ideia, tão bela e profunda, desmontava de vez o mito, porque tirava o monopólio do sagrado das mãos das instituições. Não é curioso que, justamente por ter uma visão mais ampla, mais inclusiva e mais amorosa de Deus, ele tenha sido tratado como inimigo? Isso revela como o verdadeiro alvo nunca foi a heresia, mas a ameaça ao poder.
Enquanto o mito mantinha as pessoas presas ao medo, as religiões floresciam como estruturas de dominação. Mas quando alguém dizia, você já está em Deus, você já é parte do todo, não precisa de intermediários, essa estrutura tremia. Spinoza pagou caro por sua rebeldia. Viveu isolado, quase sempre em silêncio, sustentando-se com dificuldades. Não acumulou riquezas, não buscou reconhecimento. Quando morreu, aos 44 anos, vítima provavelmente da poeira das lentes que polia, deixou apenas um punhado de manuscritos e uma fama manchada pelo rótulo de maldito. Mas o tempo, esse juiz implacável, tratou de revelar sua grandeza. Séculos depois, pensadores como Einstein diriam que acreditavam no Deus de Spinoza. Cientistas, filósofos e místicos encontraram em suas palavras uma ponte entre razão e espiritualidade. Sua coragem de enfrentar o mito se transformou em inspiração para todos aqueles que buscam a verdade sem medo. Agora pense comigo. Quantas vezes você mesmo não sentiu esse choque interno entre o que foi ensinado e o que parece lógico? Quantas vezes não se perguntou como pode haver justiça em um Deus que permite sofrimento, guerras, desigualdades? Spinoza é o espelho desse incômodo universal. Ele ousou dizer em voz alta aquilo que muitos apenas murmuravam em segredo. E não foi apenas a religião que tremeu diante de sua filosofia. Também o poder político se viu desafiado. Afinal, se Deus não é um tirano celeste, mas a própria natureza, então nenhuma autoridade humana pode se dizer ungida ou escolhida para governar. Isso abria as portas para a liberdade de pensamento, para a democracia, para a ideia de que o Estado deve se separar da religião. Não é à toa que o Tratado Teológico Político, uma de suas obras mais polêmicas, foi imediatamente colocado no índice de livros proibidos. Mas ainda assim, sua influência cresceu. Como uma chama escondida, sua filosofia atravessou os séculos e incendiou mentes. Cada vez que alguém questiona o mito, cada vez que alguém se recusa a se curvar ao medo, Spinoza revive. Ele se tornou símbolo não apenas de resistência intelectual, mas de liberdade espiritual. E aqui voltamos ao ponto central. Spinoza foi perseguido porque desmontou o mito, porque mostrou que ele não é uma revelação divina, mas uma construção humana. Ele arrancou a máscara do poder e revelou a engrenagem por trás da fé. Essa revelação era perigosa demais para passar impune. Mas, ao invés de se esconder, ele deixou para nós um legado que ainda pulsa. Suas palavras ecoam como um chamado. Não aceite explicações prontas. Não se deixe aprisionar pelo medo. Busque o divino na própria vida, no cosmos, em você. Esse é o verdadeiro ato de rebeldia. E também o mais profundo gesto de amor pela verdade. Se você estivesse diante de uma criança curiosa e ela perguntasse: se Deus sabe de tudo, por que ele precisa testar as pessoas? O que você responderia? Essa é a primeira fresta que desmonta o mito. O Deus apresentado em tantas tradições é descrito como onisciente, mas, ao mesmo tempo, aparece fazendo provas, pedindo sacrifícios, punindo escolhas que já conhecia de antemão. Se ele já sabia do resultado, não faria sentido o teste. Então, por que esses episódios existem? Por que não falam de Deus, mas de narrativas humanas, que usam a figura divina como instrumento pedagógico e de controle? Outra pergunta simples. Se Deus é amor infinito, como pode odiar? Como pode sentir inveja? Como pode exigir ser adorado sob ameaça de castigo? Imagine um pai humano que dissesse: você só será meu filho se me adorar todos os dias, se me louvar constantemente. Se não fizer isso, vou te jogar para sempre num lugar de sofrimento. Seria um pai amoroso ou um tirano? Agora pense, se o ser humano comum, limitado e falho, é capaz de amar sem condições, por que o Ser Supremo precisaria impor condições? Essas perguntas, que parecem até inocentes, revelam algo profundo. O Deus descrito nos mitos religiosos é, na verdade,
um espelho das paixões humanas. Ele é ciumento como um rei que teme perder o trono, vingativo como um governante que não aceita oposição, orgulhoso como um imperador que exige reverência. É um Deus feito à imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Spinoza insistia nessa simplicidade. Ele dizia: se acreditamos que Deus é infinito, como podemos imaginar que ele se ofende com palavras ou gestos de criaturas finitas? Não seria isso diminuir o próprio Deus? É como acreditar que o oceano se irrita, porque uma gota não o reconheceu. A lógica mostra a contradição, mas o mito insiste na ameaça. Vamos mais longe. Se Deus é onipotente e criou todas as coisas, então também criou o mal. Como então pode punir as criaturas por algo que ele mesmo criou? Seria como um oleiro moldar um vaso torto e depois quebrá-lo porque não saiu perfeito. Faz sentido? Uma criança, diante dessa explicação, provavelmente diria: mas então não foi culpa do vaso. E estaria certa. Essas pequenas rachaduras no mito expõem uma verdade incômoda. Os dogmas não foram feitos para responder perguntas, mas para silenciá-las. A ordem sempre foi: não questione, apenas creia. Mas o simples ato de questionar revela que a estrutura não se sustenta. Spinoza desmontava essas contradições com uma paciência quase matemática. Ele tratava Deus como uma ideia lógica, não como uma sombra emocional. E ao aplicar a lógica, o mito se desfazia como fumaça. Veja outro exemplo. Se milagres são violações das leis naturais e se Deus é perfeito, por que ele precisaria violar as próprias leis? Não seria como um engenheiro genial construir uma máquina e depois, percebendo falhas, ter que interromper seu funcionamento para corrigir? Não seria um sinal de imperfeição e não de perfeição? Pense nas histórias de pragas, mares que se abrem, sóis que param no céu. Todas essas narrativas servem para impressionar, para gerar espanto e, assim, reforçar a autoridade de quem as conta. Mas, se analisadas com lógica, revelam inconsistências óbvias. A natureza é harmonia, ordem, equilíbrio. O sol não para por um capricho, nem mares se abrem por um gesto de raiva. A beleza do cosmos está justamente em sua constância, não em violações arbitrárias. E aqui surge outra pergunta simples, quase ingênua. Se Deus é eterno e imutável, como pode mudar de ideia? Quantas vezes nas Escrituras ele ameaça destruir e depois se arrepende? Como pode um ser perfeito sentir arrependimento? Arrepender-se não é reconhecer um erro? Mas um ser perfeito não comete erros. Logo, o Deus que se arrepende não é o Deus verdadeiro, mas uma projeção de autores humanos que usavam a narrativa para ensinar, advertir ou controlar. Esse raciocínio, por mais básico que pareça, tem o poder de abalar séculos de dogma. Porque não exige livros de filosofia complexa, não exige conhecimento profundo, basta pensar com clareza. Uma criança de 5 anos poderia perceber que algo não faz sentido. E é exatamente por isso que tantos líderes religiosos temeram Spinoza, porque ele mostrou que a verdade estava acessível a qualquer pessoa que ousasse raciocinar. Agora, imagine um fiel devoto, acostumado a acreditar que seu sofrimento é parte de um plano divino. Se essa pessoa se permite perguntar: mas por que um Deus amoroso planejou minha dor? Todo o castelo de certezas começa a ruir. A lógica revela que o mito não responde, apenas repete fórmulas. O que sustenta o mito não é a razão, mas o medo de se perder sem ele. Spinoza dizia que o verdadeiro conhecimento de Deus não está nas escrituras ou nos dogmas, mas na própria ordem da natureza. Se você entende como funciona a chuva, o ciclo das estações, o movimento dos planetas, você entende mais sobre Deus do que lendo histórias de guerras santas. Isso porque o divino não está em milagres caprichosos,
mas na harmonia eterna das leis naturais. É quase poético pensar assim: olhar uma árvore crescendo, uma criança sorrindo, o vento soprando, tudo isso já é uma revelação divina. Não precisamos de narrativas contraditórias para sentir o sagrado. O sagrado é a própria vida pulsando. Mas o mito, para sobreviver, precisa da incoerência. Precisa que você aceite a contradição sem pensar. Precisa que você creia mesmo quando não faz sentido. E para garantir isso, usa o medo. Medo da morte, medo do inferno, medo de ser rejeitado pela comunidade. É um contrato psicológico. Não pense, apenas obedeça, ou sofrerá eternamente. E aqui surge a pergunta que talvez seja a mais poderosa de todas. Se Deus é infinito e eterno, por que precisaria de adoradores? Um ser perfeito, completo em si mesmo, não carece de louvor. Quem precisa de adoração é quem é inseguro, é quem teme ser esquecido. Mas o infinito não teme. O todo não carece de reconhecimento. Logo, o Deus que exige adoração não é Deus, mas um ídolo criado pela mente humana. Essas perguntas, colocadas lado a lado, funcionam como martelos suaves que racham uma muralha milenar. Não com violência, mas com clareza. Cada contradição revelada é uma porta que se abre. E quanto mais portas se abrem, mais luz entra. Spinoza não queria destruir a fé, mas purificá-la. Ele queria que as pessoas deixassem de temer um juiz cósmico para reconhecer o sagrado na própria existência. Ele queria que o divino fosse entendido como liberdade, não como prisão. Sua desmontagem do mito era um ato de amor à razão e à vida. E é aqui que a narrativa ganha força. Quando percebemos que não precisamos de respostas complexas, apenas da coragem de perguntar o óbvio. Como uma criança que olha para o rei e diz: "Mas ele está nu?" É simples assim. Se você pudesse viajar no tempo e caminhar entre as primeiras civilizações, perceberia algo fascinante. Cada povo criava seus mitos, de acordo com o que precisava para sobreviver. Os egípcios, por exemplo, dependiam do Nilo, e não é à toa que seus deuses estavam ligados às cheias do rio, às colheitas e ao ciclo solar. Os mesopotâmicos, cercados por rios imprevisíveis e violentos, contavam histórias de deuses temperamentalmente irados, sempre prontos a castigar. Já os povos nômades do deserto imaginavam um Deus único, rígido e absoluto, que os acompanhava como senhor e guia em meio à vastidão árida. A arqueologia nos mostra que o mito nasce sempre do chão da cultura, das necessidades concretas do povo, e não de uma revelação universal e eterna. Escavações na Mesopotâmia revelaram tabuletas com a epopeia de Gilgamesh, datadas de mais de 4.000 anos atrás. Ali já encontramos um dilúvio enviado pelos deuses para castigar a humanidade, com a figura de um homem escolhido para construir uma arca e salvar sementes da vida. Parece familiar? Pois é. Esse mito antecede o relato bíblico de Noé em séculos, talvez milênios. A ciência arqueológica não deixa dúvidas. A narrativa do dilúvio não é única nem original, mas um mito repetido e adaptado. Se a história aparece em culturas diferentes, com nomes diferentes, talvez não seja uma memória literal, mas uma metáfora universal. Ou até uma manipulação cultural que se espalhou pelo mundo antigo. A biologia também revela contradições profundas nos mitos. Por séculos, acreditou-se que o ser humano foi criado pronto e acabado, moldado de barro em um único ato, como descrevem tantas tradições. Mas a teoria da evolução de Darwin, confirmada e expandida pela genética moderna, mostra que a vida é fruto de milhões de anos de adaptação. O DNA nos conta uma história muito diferente da que os dogmas pregam. Somos parentes dos primatas, compartilhamos genes com todas as formas de vida, desde as árvores até as bactérias. Em nossos cromossomos está escrito que a vida não nasceu por decreto, mas por um processo contínuo e maravilhoso de transformação.
Você já parou para pensar na beleza disso? Enquanto o mito reduz a criação a um gesto mágico em poucos dias, a ciência revela uma narrativa cósmica de bilhões de anos, cheia de acasos, tentativas, erros e milagres naturais. O universo não precisou violar suas próprias leis para gerar a vida. Foi justamente pela fidelidade a essas leis que a vida floresceu. Não é mais grandioso imaginar que somos poeira de estrelas, que os átomos em nosso corpo foram forjados no coração de sóis que explodiram há bilhões de anos? A física reforça ainda mais essa visão. Por muito tempo, acreditou-se que o universo começou como um ato isolado de vontade divina. Mas as descobertas modernas apontam para o Big Bang, uma expansão cósmica que deu origem ao espaço e ao tempo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Esse início não exige um dedo mágico intervindo, mas sim uma ordem que se desdobra matematicamente. Do caos primordial surgiram partículas, das partículas surgiram átomos, dos átomos nasceram estrelas, das estrelas, os elementos químicos, e desses elementos, nós. Tudo conectado, tudo fruto de uma mesma dança cósmica. E aqui surge outra contradição do mito. Ele descreve um universo geocêntrico, onde a Terra é o centro da criação, o palco principal, e o ser humano, a obra-prima. Mas a astronomia mostra que somos apenas um planeta pequeno girando em torno de uma estrela mediana, em uma galáxia entre bilhões de galáxias. Não estamos no centro, mas isso não nos diminui. Ao contrário, nos coloca dentro de uma vastidão tão imensa que desafia qualquer imaginação. Enquanto o mito limita, a ciência expande. A antropologia também desvela o caráter humano dos dogmas. Pesquisadores encontraram em tribos isoladas narrativas de criação, deuses protetores, espíritos vingativos, códigos morais. E o curioso é que, mesmo sem contato com as grandes religiões, essas sociedades inventaram estruturas muito parecidas. Por quê? Porque o ser humano tem a mesma mente, os mesmos medos, os mesmos desejos. O mito surge como resposta psicológica ao mistério da existência. É uma tentativa de dar sentido ao que não se entende, de controlar o incontrolável. Veja o exemplo do trovão. Povos antigos acreditavam que era a voz de Zeus, ou de Thor, ou de Tupã. Cada cultura inventava um nome, mas todas tinham algo em comum: o medo. Hoje sabemos que o trovão é apenas o som do ar se expandindo rapidamente após o raio. Um fenômeno físico previsível e natural. Mas por séculos, esse mesmo som foi usado como ferramenta de controle. Obedeça, senão o Deus do trovão irá castigá-lo. A ciência libertou o trovão do mito, mas quantos outros fenômenos ainda permanecem aprisionados pela ignorância? Outro exemplo? Doenças. Quantas vezes foram vistas como castigo divino? Lepra, peste, febres, todas tratadas como sinais de pecado. Hoje sabemos que são causadas por vírus, bactérias, mosquitos. O que antes era moral virou biologia. E, no entanto, por séculos, o medo de ser amaldiçoado manteve as pessoas submissas. Quantas vidas foram perdidas porque preferiram rezar ao invés de buscar cura? A história também mostra como os mitos foram moldados para atender interesses políticos. Imperadores romanos, por exemplo, se apresentavam como escolhidos pelos deuses. Reis medievais se diziam ungidos, legitimados por uma autoridade celestial. A religião fornecia não apenas consolo, mas justificativa para o poder. Um povo que acredita que o rei é a vontade de Deus dificilmente ousará se rebelar. O mito, assim, não é apenas espiritualidade, é ferramenta de governo. E aqui, mais uma vez, a ciência moderna desmonta essa manipulação. A arqueologia mostra que muitas verdades eternas foram, na realidade, fruto de conveniências históricas. Textos sagrados foram compilados, editados, escolhidos em concílios, enquanto outros foram descartados como heresia.
Não eram palavras diretas de Deus, mas seleções humanas. Quando se descobre que evangelhos foram escondidos, que traduções foram adaptadas, que dogmas foram decididos em assembleias de homens, a aura de eternidade se desfaz. E o que dizer da moralidade? Quantas vezes ouvimos que só existe ética porque existe mandamento divino? Mas a antropologia mostra que até tribos sem grandes religiões institucionalizadas têm códigos de solidariedade, justiça e respeito. A moral não nasceu de tábuas de pedra, mas da experiência humana de viver em grupo. O não matarás não é revelação divina, mas necessidade prática. Se todos se matassem, o grupo desapareceria. A moral é um produto da vida, não um presente dos céus. Cada descoberta científica, cada escavação arqueológica, cada avanço da biologia ou da física vai arrancando o véu do mito. E quanto mais olhamos, mais percebemos que a realidade é infinitamente mais grandiosa do que qualquer narrativa dogmática. O universo não precisa de milagres arbitrários para ser belo. Ele já é, por si mesmo, uma revelação de ordem e mistério. E é exatamente isso que Spinoza pressentia. Ele dizia que compreender a natureza é compreender Deus, que a verdadeira espiritualidade não está em histórias de milagres ou em códigos de obediência, mas no conhecimento da realidade. O estudo da ciência, para ele, era um caminho espiritual. Não havia separação entre razão e fé, porque a fé genuína é confiança no todo da vida. Assim, diante do conhecimento moderno, os mitos revelam sua fragilidade. Eles se mostram incoerentes, não porque falam de algo além da razão, mas porque se contradizem diante dela. Enquanto isso, a ciência, com sua paciência humilde, revela uma verdade muito mais profunda. Não precisamos de fábulas para encontrar sentido. O próprio universo já é sagrado. Você já percebeu como o mito religioso toca exatamente nos botões mais profundos da mente humana? Ele não age pela lógica, mas pela emoção. Não convence pela razão, mas pelo impacto psicológico. E quando olhamos com atenção, percebemos que os grandes sistemas religiosos parecem ter sido moldados como máquinas de manipulação da consciência. Cada peça cumpre uma função específica: medo, culpa, obediência, esperança. Comecemos pelo medo. Desde os primeiros contatos com o mundo, o ser humano experimenta o medo como força fundamental de sobrevivência. Medo da morte, da escuridão, da fome, da perda. O mito se aproveita disso. Ele cria imagens aterrorizantes, infernos cheios de fogo, castigos eternos, monstros invisíveis que aguardam o pecador. E o mais perverso é que não há escapatória natural. Mesmo depois da morte, o castigo pode continuar para sempre. Que arma mais poderosa existe do que ameaçar alguém com o sofrimento eterno? Nenhum tirano terrestre conseguiu inventar tortura maior. Só um mito poderia carregar tamanho peso. Depois vem a culpa. O mito não se contenta em dizer que você pode errar. Ele afirma que você já nasceu errado. O pecado original, presente em várias tradições sob nomes diferentes, é a marca de um jogo psicológico. Você já é culpado desde o início, antes mesmo de agir. E como não pode apagar essa mancha sozinho, precisa da instituição, do sacerdote, do ritual, do sacrifício. É uma dívida eterna que nunca se paga. Você pode até ser perdoado, mas a qualquer momento será lembrado da sua condição frágil. Essa culpa constante paralisa, enfraquece e mantém o indivíduo submisso. A obediência, por sua vez, é o passo seguinte. Uma vez dominado pelo medo e pela culpa, o fiel se torna mais receptivo à voz da autoridade. O mito apresenta mandamentos rígidos, leis imutáveis, dogmas que não podem ser questionados. A ordem é clara. Não pense, não investigue, apenas obedeça. E para reforçar essa obediência, cria-se a figura do líder sagrado,
sacerdote, pastor, rabino, imã, que se coloca como ponte entre o humano e o divino. Ao obedecê-lo, você estaria obedecendo ao próprio Deus. Assim, qualquer desvio não é apenas uma escolha pessoal, mas uma rebelião contra o cosmos inteiro. E para que esse sistema não se torne insuportável, entra a esperança. O mito não pode viver apenas de medo e culpa, pois o ser humano também precisa de consolo. Então, depois de aterrorizá-lo com visões de inferno e condenação, oferece-lhe uma promessa, um paraíso, uma vida eterna feliz, a reunião com os entes queridos, a libertação da dor. Essa esperança é doce, mas condicionada. Só a receberá quem obedecer, quem se submeter, quem aceitar as regras. Assim, o ciclo se fecha. Medo de perder, culpa de existir, obediência cega e esperança condicionada. É um círculo psicológico quase perfeito. Se observarmos bem, veremos que esses elementos não são acidentais. Eles foram refinados ao longo dos séculos. As religiões que melhor souberam manipular medo e esperança foram as que mais cresceram. As que souberam manter a culpa viva nos corações foram as que mais fidelizaram fiéis. Não se trata de acaso, mas de estratégia inconsciente ou consciente de dominação. A psicologia moderna ajuda a entender esse mecanismo. Sabemos, por exemplo, que o medo intenso ativa regiões profundas do cérebro, ligadas ao instinto de sobrevivência. Quando o indivíduo está sob forte medo, sua capacidade crítica diminui. Ele busca proteção imediata, mesmo que irracional. Da mesma forma, a culpa cria um estado emocional de submissão. O culpado se sente pequeno, indigno, necessitado de guia. E a esperança funciona como um reforço positivo, uma recompensa futura que faz suportar a dor presente. É o mesmo mecanismo usado em treinamentos de animais, mas aplicado em escala cósmica à mente humana. Spinoza percebeu isso de maneira clara. Ele dizia que os líderes religiosos mantêm as pessoas em estado de servidão justamente porque exploram esses afetos. Não querem que o povo viva pela razão, mas pela paixão. Um povo dominado pela razão seria livre, mas um povo dominado pelo medo e pela esperança seria sempre dependente. E para os que desejam poder, a dependência é a chave da dominação. Veja como funciona na prática. Imagine um fiel que sofre uma tragédia. Perde um filho, uma casa, um trabalho. O mito entra e diz: "Foi vontade de Deus, aceite." O sofrimento é transformado em obediência. Se a tragédia é muito grande, diz: "Na vida eterna, você será recompensado." A esperança é ativada. Se o fiel começa a duvidar, vem a ameaça. Quem questiona será condenado. O medo é reativado. E se o fiel resiste mesmo assim, entra a culpa. Você é ingrato. Não merece o amor divino. Não importa o caminho, sempre há um mecanismo para trazê-lo de volta. Esse ciclo de controle é tão sofisticado que muitas vezes nem os próprios líderes religiosos percebem sua engrenagem. Eles também são vítimas do mesmo sistema, repetindo crenças que herdaram, sem perceber o efeito psicológico que produzem. Mas isso não diminui o poder da manipulação, apenas mostra o quanto ela está enraizada. E aqui está a grande revelação. A fé genuína não precisa de medo, nem de culpa, nem de obediência cega. Ela pode nascer do amor, da admiração pela vida, da contemplação do cosmos. Mas o mito institucionalizado raramente segue esse caminho, porque o amor não controla, apenas liberta. E instituições que querem poder não podem se sustentar apenas no amor. A neurociência também confirma algo importante. Quando o ser humano medita, contempla a natureza ou vive experiências espirituais autênticas, ativa regiões cerebrais ligadas à paz, ao equilíbrio, ao bem-estar. Já quando é exposto a imagens de medo e culpa, ativa áreas ligadas ao estresse, à ansiedade, ao pânico. Ou seja, a espiritualidade genuína fortalece a mente.
mas a espiritualidade baseada no medo a enfraquece. O mito, portanto, não apenas aprisiona psicologicamente, mas também adoece biologicamente. Não é surpreendente, então, que sociedades dominadas por mitos de culpa e medo tenham produzido gerações de pessoas angustiadas, submissas, incapazes de questionar? Esse é o fruto de séculos de manipulação psicológica. A mente humana foi condicionada a acreditar que pensar é perigoso, que duvidar é pecado, que buscar a verdade é rebeldia contra Deus. Mas a mensagem de Spinoza continua ecoando. A verdadeira fé não é submissão, é liberdade. O verdadeiro amor divino não cria medo, mas paz. A culpa não é condição original, mas invenção humana. A obediência cega não é virtude, mas prisão. E a esperança só tem sentido se for livre, e não condicionada a dogmas. Olhe para dentro de si e perceba quantas dessas engrenagens ainda operam na sua mente. Quantas vezes você não sentiu medo de questionar? Quantas vezes carregou uma culpa sem sentido? Quantas vezes obedeceu sem entender? Esses são os sinais do mito ainda atuando. Reconhecê-los é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E aqui a psicologia encontra a filosofia. Libertar-se do mito é um processo interno. É preciso trocar o medo pela coragem, a culpa pela aceitação, a obediência pela consciência, a esperança condicionada pela confiança no todo da vida. Esse é o caminho de quem escolhe pensar e sentir por si mesmo. Imagine por um instante que você pudesse se libertar de todas as correntes do medo. Imagine que não houvesse mais um juiz invisível, pronto para condenar seus pensamentos, que não houvesse um inferno à espreita de cada erro, que não houvesse uma culpa eterna carregada como fardo. O que restaria? Talvez, no primeiro momento, o vazio. Mas logo depois, uma possibilidade nova. A liberdade de olhar para o universo e perceber que ele mesmo já é divino. Essa é a revelação que Spinoza ousou anunciar. Para ele, Deus não era um rei distante sentado em um trono celeste. Não era um tirano com emoções humanas amplificadas, pronto para recompensar ou punir. Deus era e é a própria natureza. Em sua obra máxima, A Ética, Spinoza escreveu a famosa frase: Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Com isso, ele não estava negando o divino, mas ampliando-o ao infinito. Tudo o que existe, cada pedra, cada rio, cada estrela, cada pensamento, é expressão de Deus. Não há fora, não há separação, não há dualidade. O todo é um. Essa visão é libertadora porque dissolve a fronteira entre o sagrado e o profano. Não existe lugar especial reservado para encontrar Deus, porque Ele está em tudo. Não existe ritual obrigatório para acessá-lo, porque já estamos mergulhados nele a cada respiração. O sagrado não é propriedade de templos ou livros, mas está presente no nascer do sol, no voo dos pássaros, no movimento dos planetas, no sorriso de uma criança. Onde quer que você olhe com atenção e amor, ali Deus se revela. Pense na grandiosidade dessa ideia. Durante séculos, ensinaram-nos que só alguns podiam falar com o divino: sacerdotes, profetas, escolhidos. Que o acesso a Deus era mediado por leis, dogmas, hierarquias. Mas Spinoza dizia: não, você já está em Deus. O simples fato de existir é prova disso. Você não precisa de intermediários porque não há distância a ser percorrida. Você já é parte inseparável do todo. Essa revelação muda completamente a relação do ser humano com a espiritualidade. Em vez de viver sob o peso da obediência, ele pode viver sob a alegria da participação. Em vez de temer o julgamento, pode admirar a ordem. Em vez de se sentir escravo de mandamentos, pode se sentir expressão viva do cosmos. Não é uma libertação teórica, mas existencial. Muda a maneira como respiramos,
como caminhamos, como olhamos para o mundo. Mas alguém poderia perguntar: se Deus é a natureza, então ele não pensa, não ama, não decide? A resposta de Spinoza é sutil. Deus não é uma pessoa, mas o todo. O amor que sentimos, a inteligência que surge, a criatividade que floresce, tudo isso são expressões do divino. Deus não está fora de nós, mas se manifesta em nós e através de nós. E se o divino é tudo, não faz sentido esperar milagres que quebrem as leis da realidade, porque as leis já são o milagre. Aqui está uma chave poderosa: a aceitação. Quando entendemos que tudo faz parte do todo, inclusive nossas dores, nossos erros e até nossas quedas, percebemos que nada está fora da ordem cósmica. Não há causa absoluto, apenas harmonia que às vezes escapa à nossa compreensão. A tempestade e a calmaria, a vida e a morte, a alegria e a tristeza, tudo é expressão do mesmo tecido divino. Essa aceitação não é resignação, mas libertação. Tira o peso da culpa e nos convida a viver em paz com o que é. E não pense que isso diminui a espiritualidade. Pelo contrário, a eleva a um nível cósmico. Enquanto os mitos aprisionam Deus em narrativas humanas, Spinoza o liberta para ser tudo. Enquanto os dogmas o reduzem a um juiz, ele o expande para ser a própria ordem da realidade. Não é uma perda, é um ganho imensurável. De repente, cada estrela no céu se torna um templo, cada ser vivo se torna um altar, cada respiração se torna uma oração silenciosa. Essa visão também transforma a ética. Se Deus é a natureza, então viver em harmonia com o todo é viver bem. O pecado deixa de ser transgressão de mandamentos arbitrários e passa a ser desarmonia com a ordem natural. A virtude, por sua vez, não é obediência cega, mas compreensão da vida. Quanto mais entendemos a realidade, mais livres nos tornamos, porque percebemos que nossas ações têm consequências dentro de um todo maior. A liberdade, para Spinoza, não é fazer o que se quer, mas compreender o que se faz em conexão com a totalidade. E aqui entra algo ainda mais profundo: a alegria. Spinoza dizia que o bem supremo do ser humano é a alegria de compreender. Não a alegria superficial, passageira, mas a alegria profunda de sentir-se parte do infinito. É o prazer de ver o mundo com clareza, sem véus de medo ou culpa. Essa alegria é, para ele, a verdadeira salvação. Não uma salvação prometida para depois da morte, mas vivida agora, no instante presente, quando reconhecemos nossa unidade com o todo. Pense em como essa visão dissolve os mecanismos de controle. Se Deus é a natureza, ninguém pode reivindicar posse exclusiva dele. Se o sagrado está em tudo, nenhum templo pode monopolizá-lo. Se a salvação é a alegria de compreender, nenhum sacerdote pode vendê-la. A revelação de Spinoza é perigosa para as instituições justamente porque tira delas o poder e devolve ao indivíduo a liberdade de ser. E mais, essa visão aproxima ciência e espiritualidade. Não há conflito entre investigar a natureza e adorar a Deus, porque são a mesma coisa. Cada descoberta científica é, ao mesmo tempo, uma descoberta espiritual. Conhecer a lei da gravidade, entender a evolução, decifrar o DNA. Tudo isso é aprofundar a compreensão do divino. O laboratório e o templo se encontram no mesmo lugar, o cosmos. É curioso perceber como essa visão ressoa ainda hoje. Quando Einstein foi perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu que acreditava no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia da ordem natural, e não em um Deus que se preocupa com destinos humanos e ações individuais. Isso mostra como a revelação de Spinoza transcendeu os séculos e continua inspirando até os maiores gênios da ciência. E talvez
a maior beleza dessa visão seja a libertação do medo. Se tudo é Deus, não há espaço para o inferno. Não há condenação eterna. Não há um lugar fora do todo onde possamos ser jogados. Somos sempre parte da totalidade, mesmo quando erramos, mesmo quando sofremos, mesmo quando nos sentimos perdidos. O medo se dissolve. A culpa perde o sentido. A obediência cega se torna desnecessária. Resta apenas a confiança profunda de que estamos em casa no universo. Essa confiança é a espiritualidade libertadora de Spinoza. Não exige crença cega, mas percepção direta. Não exige submissão, mas consciência. Não promete recompensas distantes, mas oferece alegria presente. É uma revelação que não aprisiona, mas expande. E aqui fica a pergunta: como seria o mundo se vivêssemos de acordo com essa visão? Como seria a humanidade se, em vez de se dividir por dogmas, se unisse na percepção de que todos somos expressões da mesma realidade? Talvez não houvesse guerras santas, nem perseguições, nem condenações. Talvez a vida fosse vista como um presente sagrado a ser celebrado, e não como um teste angustiante a ser superado. Essa é a alternativa que Spinoza nos deixou. Uma visão cósmica, bela, radicalmente inclusiva. Uma espiritualidade que não depende de intermediários, mas floresce no coração de cada ser que ousa olhar para o universo com amor e razão. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar que entra em seus pulmões. Esse mesmo ar já percorreu bilhões de formas de vida antes de chegar até você. Já passou por florestas ancestrais, mares imensos, criaturas gigantes e seres invisíveis. O oxigênio que agora alimenta seu corpo foi forjado há bilhões de anos, no coração de estrelas que explodiram, espalhando seus fragmentos pelo cosmos. Você é literalmente pó de estrelas. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o carbono nas suas células. Tudo nasceu no fogo cósmico. Você não é estrangeiro no universo. Você é o próprio universo tomando consciência de si. Quando Spinoza dizia que Deus é a natureza, ele estava apontando exatamente para isso. Não há separação entre você e o divino. Você não precisa estender as mãos para o céu em busca de algo distante, porque o céu já está em você. Cada átomo do seu corpo é uma nota na sinfonia infinita do cosmos. Cada pensamento que atravessa sua mente é um lampejo do todo refletindo sobre si mesmo. E se tudo é Deus, não há por que viver com medo. O inferno não é um destino eterno, mas o estado psicológico de quem se deixa aprisionar pela ignorância e pela culpa. O paraíso não é um lugar distante, mas a alegria de compreender que você já pertence ao infinito. Não existe um tribunal cósmico te julgando, porque o todo não precisa punir ou recompensar. Ele simplesmente é, e dentro dele, você simplesmente é. Pense na liberdade que isso traz. Não há correntes invisíveis ditando sua vida. Não há intermediários necessários entre você e o divino. Você já nasceu conectado. Você é uma centelha da mesma energia que faz as galáxias girarem, que mantém os planetas em órbita, que permite que uma semente se torne árvore. Você é parte dessa força, e por isso não precisa se diminuir diante de dogmas que te dizem o contrário. Agora, imagine o quanto sua vida mudaria se você realmente acreditasse nisso. Quantas vezes você deixou de agir por medo do julgamento divino? Quantas vezes carregou uma culpa que não era sua? Quantas vezes obedeceu sem compreender? Tudo isso se dissolve quando você percebe que o divino não exige submissão, mas consciência. Que a verdadeira espiritualidade não se mede pela obediência, mas pela liberdade de amar, compreender e viver em harmonia com o todo. O ápice dessa revelação é perceber que você já é suficiente. Não precisa de rituais para ser aceito, porque já é expressão da realidade divina.
Não precisa de promessas de salvação futura, porque já está mergulhado na eternidade do agora. O tempo humano é um sopro, mas o que você é, em essência, é intocável, porque é parte do infinito. Você já pensou que talvez a maior blasfêmia seja acreditar que o divino precisa de intermediários? Que talvez o maior pecado não seja questionar, mas aceitar sem pensar? Spinoza nos lembra que a mente humana é a maior dádiva que a natureza nos deu. Usá-la não é rebelião contra Deus, mas a forma mais autêntica de honrá-lo. Cada vez que você busca compreender, cada vez que ousa perguntar, cada vez que abre os olhos para o mistério, você está celebrando o divino dentro de si. E o mais belo é que essa visão não te afasta das outras pessoas, mas te aproxima. Se todos somos expressões do mesmo todo, então não há hierarquia de almas, não há povos escolhidos, não há religiões exclusivas. Todos somos centelhas do mesmo fogo cósmico. Isso destrói qualquer pretensão de superioridade e nos convida a viver em fraternidade. Ferir o outro é ferir a si mesmo, porque o outro também é parte do todo. Amar o outro é amar a Deus, porque ele se expressa em cada rosto, em cada olhar, em cada vida. Agora, pare por um momento e imagine-se diante do céu estrelado. Você olha para cima e vê bilhões de pontos de luz, cada um sol, cada um com seus planetas, talvez com suas vidas. O silêncio do cosmos te envolve. Nesse instante, você percebe que não está sozinho, mas ligado a tudo. Essa sensação é espiritualidade pura. Nenhum dogma pode superar a experiência direta de sentir-se parte do infinito. É nesse ponto que o medo se dissolve de vez. Como temer se você é parte do todo? Como se sentir culpado por ser exatamente o que a natureza fez de você? Como se submeter a intermediários quando o divino já respira em cada célula sua? A revelação de Spinoza nos eleva, porque devolve ao ser humano a dignidade de ser livre, não escravo de narrativas, mas co-criador de sentido. E aqui está a lembrança final deste ápice. Você é mente livre. Nenhuma instituição tem o direito de aprisionar sua consciência. Nenhum livro, por mais sagrado que seja considerado, pode substituir a experiência direta de estar vivo. Nenhuma autoridade espiritual pode se colocar entre você e o divino que já pulsa dentro de você, sua mente, sua razão, seu coração. Tudo isso é expressão da mesma energia que move o universo. Você é pó de estrelas, sim, mas não pó inerte, perdido. É pó consciente, cintilante, capaz de olhar para o cosmos e se reconhecer nele. Você é a centelha divina que o mito tentou esconder, mas que nenhuma corrente consegue apagar. Quando lembra disso, você se reconecta ao que é eterno e indestrutível. Não há medo, não há culpa, não há obediência cega. Há apenas a alegria de existir, a paz de compreender e a liberdade de amar. Esse é o verdadeiro paraíso. Não depois da morte, mas aqui, agora, neste exato momento. Talvez, ao longo dessa jornada, você tenha sentido algo que vai além das palavras. Talvez tenha percebido que muito do que foi ensinado como sagrado era, na verdade, uma corrente psicológica de medo e submissão. Talvez tenha se dado conta de que, por trás do mito, havia não só histórias, mas estratégias de poder. E mais do que isso, talvez tenha sentido nascer dentro de si um sopro novo, uma liberdade antiga que sempre esteve aí, esperando para ser lembrada. O que Spinoza nos mostrou, e que a ciência moderna confirmou, é que não precisamos viver curvados sob a sombra do medo. O divino não está distante, não exige adoração, não cobra dívidas impossíveis. Ele está aqui, agora, em cada respiração, em cada gesto, em cada átomo. Você é parte inseparável desse todo. Não há separação, não há culpa eterna, não há tribunal invisível te julgando. O que existe é a vida pulsando e a oportunidade de vivê-la com consciência. Pense bem.
Quantos séculos de guerras, perseguições e sofrimentos poderiam ter sido evitados se essa simples verdade tivesse sido ouvida? Quantas fogueiras foram acesas em nome de dogmas? Quantas vidas foram silenciadas apenas por ousarem perguntar? Mas apesar de toda a repressão, a verdade sempre encontra um jeito de florescer. Spinoza foi amaldiçoado, isolado, rejeitado. Mas sua voz atravessou os séculos e chegou até nós, como uma semente que germina mesmo no solo mais duro. E essa semente agora está diante de você. Cabe a cada um decidir se a deixa secar ou se a rega com coragem. Coragem de pensar por si mesmo. Coragem de sentir sem medo. Coragem de olhar para o infinito e reconhecer-se nele. Porque essa é a maior de todas as revoluções: libertar a própria mente. Você não precisa mais viver como escravo de narrativas que te diminuem. Não precisa carregar culpas que não são suas. Não precisa se dobrar diante de intermediários que dizem ter o monopólio do divino. A centelha que brilha em você é suficiente. O todo já se manifesta no seu ser. Você já é parte da eternidade. E é por isso que este é um chamado, não apenas uma reflexão. Um chamado para despertar, para questionar sem medo, para deixar cair os véus da culpa e da obediência cega, para reconhecer que o verdadeiro templo é a própria vida e que o verdadeiro altar é o coração que pulsa dentro de você. Não estamos aqui para te dar respostas prontas. Estamos aqui para caminhar juntos, como buscadores da verdade. Cada um com suas dúvidas, suas descobertas, suas dores e alegrias, mas unidos pela certeza de que a vida é muito maior do que as correntes do mito, que o cosmos é vasto demais para caber em dogmas estreitos, que o divino é profundo demais para ser aprisionado por medo. Por isso, queremos te ouvir. Deixe nos comentários o que essa jornada despertou em você. Compartilhe suas reflexões, suas perguntas, suas histórias. Este canal é uma comunidade de consciências em busca, e cada voz importa. E se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal Histórias e Filosofia. Junte-se a nós nessa aventura de desvelar mitos, de buscar sabedoria, de resgatar a liberdade da mente e a beleza da alma. Quanto mais nos unimos, mais forte se torna essa chama que nenhum dogma pode apagar. Porque, no fim, não estamos falando apenas de Spinoza, de ciência ou de história. Estamos falando de você, de nós, da humanidade, do futuro que podemos construir quando escolhemos viver sem medo. Quando reconhecemos que somos pó de estrelas, centelhas divinas, consciências livres. Então, lembre-se, você não precisa de correntes. Você não precisa de intermediários. Você já é o próprio milagre que o universo esperou bilhões de anos para manifestar. E cada vez que respira, cada vez que pensa, cada vez que ama, você celebra o divino no nível mais profundo. Agora é sua vez. Desperte, questione, libere-se. Reconheça sua verdadeira natureza.